Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Desta vez a nossa aula, a continuação da nossa aula do Antigo Testamento. Eu espero que você tenha gostado, espero que você esteja apreciando esse trabalho, esse estudo, esse caminhar que nós estamos fazendo nas páginas das Sagradas Escrituras e principalmente nas páginas do AT, do Antigo Testamento. E é interessante a gente sempre ressaltar e deixar aqui frisado a importância, o valor de estudarmos as Sagradas Escrituras e principalmente o Antigo Testamento, por causa do seu teor, do seu conteúdo, da história que ele traz e para que você possa, eu volto a repetir, conhecer ainda mais de perto, com mais propriedade, o Novo Testamento, você precisa conhecer o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o primeiro capítulo da história da salvação. Sem ele, o Novo Testamento, volto a repetir, ele fica incompleto, porque é nele que entendemos quem é o Messias, de onde ele vem, a promessa que ele traz e por que Jesus veio como Cordeiro de Deus. Tudo isso está intrínseco no Antigo Testamento. Estudar o Antigo Testamento é como ver o pano de fundo, o background do palco onde Cristo entrou na história. Ele traz descobertas, o Antigo Testamento traz descobertas arqueológicas que confirmam a Bíblia. Cidades como Jericó, Babilônia, Nínive e Jerusalém estão registradas não apenas no texto bíblico, mas também em escavações e documentos antigos. Cada vez que a arqueologia encontra vestígios, a fé ela é fortalecida. Isto mostra que a Bíblia ela não é um mito, mas ela é uma história real. Uma cultura cheia de sabedoria. O Antigo Testamento ele traz princípios de vida prática, de administração, como no caso na história de José lá no Egito. Liderança, como a vida de Moisés, coragem, como Josué e Davi. Consolo em meio à dor, no caso da história de Jó. Sabedoria para viver com as palavras, os escritos de Provérbios e Eclesiastes por Salomão. Ou seja, não é apenas espiritual, mas também é humano e bem atual. No Antigo Testamento você vai ver profecias cumpridas e profecias que ainda estão para se cumprir. Há mais de 300 profecias messiânicas só no Antigo Testamento. E se cumprem essas profecias, desembarcam, desaguam na pessoa de Jesus. Outras profecias ainda aguardam o cumprimento no cenário escatológico. E para isso, você ainda assim precisa caminhar pelas páginas do AT para ver profecias em Ezequiel, Daniel, Jeremias. Para entender Apocalipse, precisa caminhar por esses livros. E isso tudo conecta-se diretamente aos nossos dias, através da palavra de Deus escrita há milênios e milênios. Narrativas cheias de impactos. As histórias do Antigo Testamento, elas não são frias ou nem consideradas apenas acadêmicas, mas são histórias dramáticas, emocionantes, cheias de reviravoltas. A travessia do Mar Vermelho, por exemplo, a queda das muralhas de Jericó, como isso aconteceu apenas de uma forma impressionante, sobrenatural, vinda da parte de Deus. E tudo isso está registrado no AT, no Antigo Testamento. A coragem da moça, da jovem Esther, o fogo da fornalha com Sadraque, Mesaque, Abdinego ou Misael, Ananias e Azarias. Esses relatos inflamam ainda mais a fé e mostram que o mesmo Deus continua agindo até mesmo nos dias de hoje. O AT, ou o Antigo Testamento, ele revela o coração de Deus, de Gênesis a Malaquias. O Antigo Testamento, ele revela o caráter de Deus, um Deus santo, justo, misericordioso e fiel. É um Deus que cria, promete, guia, corrige, restaura e nunca abandona o seu povo. O AT, ele nos ajuda a entender a igreja, a vida cristã hoje. Então, quando estudamos sobre a história de Israel, suas festas, o tabernáculo, por exemplo, os sacrifícios, percebemos como tudo isso aponta para a pessoa de Jesus Cristo e se cumpre nele.
Isso aprofunda ainda mais a nossa fé e amplia o nosso entendimento da Santa Ceia do Senhor, do batismo, da vida batizada também no Espírito Santo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre isso e ainda muito mais. Em especial, na aula de hoje nós vamos caminhar sobre a história, sobre as ruínas, sobre os montes, as colinas, o deserto da Mesopotâmia, uma das regiões mais importantes da história da humanidade e também da história bíblica. O termo Mesopotâmia vem do grego, vem da Septuaginta e significa terra entre rios. Meso, meio, potamos, rios. Essa designação se deve à sua localização entre os dois grandes rios. Primeiro, o Tigre e depois o Eufrates. Essa região é considerada o berço da civilização, pois foi ali que surgiram algumas das primeiras cidades, sistemas de escrita, códigos de leis e formas organizadas de governo. Nos tempos remotos, lá na Mesopotâmia, correspondia aproximadamente ao território do atual Iraque hoje, estendendo-se também por parte da Síria, da Turquia e até do Kuwait. Hoje, ao olhar para o mapa, podemos dizer que a antiga Mesopotâmia se localiza principalmente no Oriente Médio, em uma área estratégica que serviu de palco para grandes impactos da antiguidade, como os sumérios, os acadianos, os acádios, babilônios e os assírios. Mas além de sua importância histórica e cultural, a Mesopotâmia tem um valor especial muito significativo para nós que somos leitores da Bíblia. Foi exatamente ali, na cidade de Ur dos Caldeus, se lembra desse nome? Que nasceu, viveu e recebeu o chamado de Deus, o patriarca Abraão. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 11. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra, sua parentela e a casa de seu pai e ir para uma terra que lhe seria mostrada ainda. A partir desse chamado, ele se tornou não apenas o pai da nação de Israel, mas também o exemplo de fé para todas as gerações. A história de Abraão, portanto, ela começa dentro de um ambiente mais desenvolvido. Um dos ambientes, aliás, mais desenvolvidos e avançados do mundo antigo. Pasme, senhoras e senhores, isso mesmo. A Mesopotâmia, ela projeta, ela traz para nós um conteúdo, uma história, uma revelação muito além, alcançando os propósitos eternos de Deus. Assim, ao estudarmos a história da Mesopotâmia, não estamos apenas olhando para as ruínas antigas ou para relatos de povos antigos. Estamos entendendo o contexto histórico e cultural no qual Deus chamou um homem simples para começar um plano grandioso de redenção que chegaria e, aliás, que chegou até a nós. Hoje nós vamos avançar ainda mais um pouco e tratar do mundo do terceiro milênio antes de Cristo, começando pela Mesopotâmia. Os textos mais antigos que se conhecem provêm da cidade de Uruk, localizada na Baixa Mesopotâmia, conhecida atualmente como Uarca. No Antigo Testamento, ela aparece com o nome de Erech, Gênesis 10, 10. A língua empregada nesses documentos é, em grande parte, o sumério, o que indica que os povos de Uruk e de outras cidades da região eram sumérios. Sua origem, entretanto, permanece envolta em mistério. Apesar disso, é inegável que esses habitantes não semitas, vindos dos pântanos, eram dotados de grandes habilidades culturais, técnicas e até mesmo políticas. Isso lhes permitiu criar uma civilização urbana sofisticada para o tempo deles, que floresceu no sul do atual Iraque hoje e no Kuwait entre o ano 3200 a.C. e até 2360 a.C. E depois novamente retorna 2100 AC a 1800 a.C. Os sumérios contribuíram com formas de governo e organização de cidades
Estado que lembravam uma espécie de democracia primitiva para a época. Criaram também um sistema de escrita, uma língua e uma literatura avançada, embora complexa ainda, além de uma cosmovisão religiosa e teológica intricada. As artes e os artefatos sumérios dificilmente foram superados pelas civilizações mesopotâmicas posteriores. Suas tradições míticas e épicas, por exemplo, apresentam paralelos com relatos bíblicos, como as narrativas da criação e do dilúvio. Além de Uruk, os sumérios ergueram cidades-estado em locais célebres como Nippur, Eridu, Lagash e Kish. Mas, sobretudo, destaca-se então a famosa região de Ur dos Caldeus. A famosa cidade que a Bíblia aponta como o local de nascimento do patriarca Abraão. As escavações realizadas nestas cidades revelaram isso em teor arqueológico, revelaram um estilo de vida surpreendentemente sofisticado para a época. No entanto, a cultura da Baixa Mesopotâmia não se restringiu apenas aos sumérios. Já no ano 2800 a.C., outros povos começaram a se infiltrar nessa região, especialmente vindos da parte alta do Eufrates, ao noroeste dessa região. Esses grupos eram chamados pelos sumérios de Martu, ou ocidentais, em sua própria língua semítica, de Amurru, os mesmos que o Antigo Testamento conhece como os amorreus ou amoritas. Agora ficou fácil de lembrar quem eles são. Um detalhe significativo é que o próprio Abraham, carrega um nome de origem amorita, que pouca gente sabe disso, o que indica sua descendência desse povo semita que já havia chegado à Baixa Mesopotâmia séculos antes da sua época. Assim, a cultura suméria passou a ser um amálgama, parte própria, parte semita. Eles se dividiram, tinham a sua própria parte e também tinham a característica semita. Por fim, é importante ressaltar, destacar, ratificar que a dominação política da Mesopotâmia pelos sumérios começou a enfraquecer justamente com a ascensão da base de poder semita, representada agora pelos amoritas. O líder desse movimento, que deu origem ao Império Acadiano, foi Sargão o Grande, ano 2360 a 2305 a.C., celebrado tanto em lendas quanto na história real como o primeiro imperialista mundial. Seus filhos e depois seu neto lhe sucederam, estabelecendo uma dinastia que governou a maior parte das bacias hidrográficas do centro e do sul da Mesopotâmia durante aproximadamente 125 anos. Esse império se sustentou a partir de modelos de diplomacia e de ideologia herdados dos sumérios. Veja a influência do povo sumério naquela época e até hoje, tanto do passado quanto do presente. Então, Sargão, ele instituiu uma vasta esfera de influência que se estendia desde o oeste até o nordeste daquela região, alcançando até mesmo a região central da atual Turquia hoje. Mais do que o poder político, ele difundiu entre os povos ao redor da rica herança artística e literária sumérica ou suméria, que influenciaria civilizações durante séculos e séculos. Com o tempo, o domínio acadiano entrou em colapso devido aos ataques de um povo bárbaro vindo das montanhas a leste, conhecidos como os Guti. Durante mais de um século, os Guti submeteram o povo do sul da Mesopotâmia até que foram substituídos pelo ressurgimento do poder sumério, que volta à tona novamente. Esse período é conhecido pelos historiadores como o período neo-sumério ou Ur
3, entre o ano 2100 a 1900, ainda assim antes de Cristo. As cidades-estado desta era, como Kish, Larsa, Uma, Lagash e Ur, alcançaram um esplendor notável. Produziram uma herança literária e artística que até hoje temos a influência e chegou até nós a sua literatura, que se tornou referência durante milênios, servindo de modelo não apenas para as civilizações mesopotâmicas posteriores, mas até mesmo para outras culturas mais distantes. Então concluímos que no Antigo Testamento vemos que foram preservados textos legislativos, mitos, épicos, hinos, canções, orações, literatura de adivinhação e escritos científicos, todos marcados por um nível de requinte e riqueza cultural raramente igualado. E é exatamente nesse contexto histórico que vemos, que encontramos a pessoa de Avraham ou Abraão e sua família. Foi a partir da cidade de Ur dos Caldeus que ele respondeu ao chamado divino, ao chamado de Deus, partindo agora rumo a uma terra desconhecida, apenas obedecendo a voz que para ele na época era como um Deus desconhecido, mas ele teve a fé, a coragem e a obediência de ouvir esta voz divina. Pois bem, essa é a história, um pouco da história da Mesopotâmia, a região onde Abraão nasceu, cresceu, viveu e de onde recebeu o chamado de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, da aula de hoje, e na próxima aula provavelmente falaremos sobre a região do Egito, da Síria, Palestina e sobre a antiga Mesopotâmia babilônica, já dentro do segundo milênio, ainda antes de Cristo. Pois bem, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar esse vídeo e comentar. Deixe os seus comentários. Seus comentários são muito válidos e importantes e vão enriquecer ainda mais esse conteúdo. E quando você comenta, eu vou estar sabendo qual é o feedback, como você está gostando, o que você está achando, qual é a sua opinião, o que você quer ouvir, o que você quer saber, o que ficou faltando. Deixe aí os seus comentários e que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Shalom uvraha.